Olá, as nossas boas-vindas a você que está aqui na Quinta do Consultor. Hoje nós temos um evento muito especial, um tema muito especial, porque manejo de objeções, quebrar objeções, esse sempre foi um assunto assim muito interessante, porque é você diante do cliente, é o cliente se manifestando, é você querendo fazer o seu trabalho, fazer progresso com o seu trabalho, mas o cliente coloca alguma objeção, né? Nem sempre essa objeção é rejeição, nem sempre essa objeção é um grande problema. Você precisa entender muito para poder ser assertivo. E eu tenho várias surpresas aqui para você nesse encontro especial, porque o tema das objeções é um tema muito especial, muito intrigante, né? Então, nós vamos compartilhar a tela aqui, nós temos um roteiro muito diferente hoje, imperdível, e o que eu quero te dizer é, esse assunto realmente é diferenciado. Você vai ter algumas surpresas aqui muito importantes. Algumas surpresas, porque você vai perceber que todas as objeções que o proprietário de farmácia faz, elas têm uma motivação especial. E a surpresa você já vai ver daqui a pouquinho. A surpresa está no sentido de que, caramba, é objeção àquilo que você propõe, mas você vai notar que quando se trata do sellout, dessa pegada nova, diferenciada que a gente está vivendo agora, né, que não tem mais a questão do pedido, aí você vai ter uma revelação surpreendente. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está na Quinta do Consultor, esse momento especial que analisa a vida do consultor de negócios do Canal Farma, que já está na ativa ou que pretende entrar na ativa, que atua no Canal Farma ou trabalhando para uma indústria ou para uma distribuidora, ou trabalhando com perfumaria ou com medicamentos, e ele vive visitando as farmácias. Então, muito as nossas boas-vindas a manejo de objeção. Como sempre, eu vou revelar um presente, né, uma live exclusiva comigo, de 1 hora, no final, um pouco mais ali perto do final, e esse é um assunto muito interessante. Eu vou falar uma palavra-chave ou uma frase-chave, e aí aquele que anotar, que se manifestar, vai ganhar essa live exclusiva comigo. Minha recomendação especial aqui, a gente sempre entrega um resumo da apresentação, mas atenção, faça as suas anotações. Esse é um conhecimento imperdível que não é abundante na web. Esse é um conhecimento diferenciado para um público diferenciado, e eu costumo dizer que existem muitos níveis de conhecimento diferenciado, né? Então, por exemplo, ouro, prata, bronze ou lata, valor agregado de ouro, prata, bronze ou lata. Lata é o que está abundante na internet. Aí você tem bronze, né, de prata e ouro. Eu confesso a você que esse é um conhecimento de ouro, de altíssimo nível, mas ele é focado mais para aquelas pessoas que já têm um propósito, que querem saber exatamente, elas já sabem exatamente o que elas querem, então elas estão à procura de mais substância. Então, se liga, porque esse conhecimento também ele é perecível na internet, ele não vai ficar por muito tempo aberto, né? Porque nós já temos o curso também de consultor de negócios e é muito importante você se dar conta disso. Minha sugestão aqui agora também é que você se inscreva no nosso canal, compartilhe. Você não está diante de um conhecimento simples, né? É um conhecimento mais profundo, é um conhecimento de raiz. Então, nós estamos falando especificamente sobre o consultor de negócios que atua no Canal Fábio. E eu costumo dizer que é um dos setores mais dinâmicos do mundo, né? Então, olha que interessante. A objeção, ela é uma barreira. Você quer o resultado, você quer chegar lá, você tem muitos obstáculos, né? Normalmente, essa barreira, ela é como se fosse um ruído que te impede de chegar ao teu resultado mais cedo. Então, eu vou fazer recomendações especiais aqui para que você ouça atentamente, para que você interprete, e você vai perceber que nós temos surpresas aqui interessantes, muitas que eu já vou revelar já daqui a pouquinho, em seguida, né?
Mas frases muito comuns, por exemplo, que é bem comum a gente ter, eu não tenho interesse, eu vou pensar um pouco, o desconto é pouco e ainda tem a questão do prazo. Olha que interessante isso aqui, né? Então, às vezes a pessoa, o consultor ouve isso, né? Eu já tenho tudo o que eu preciso, eu estou bastante estocado no momento. Olha aqui, quantas são muitas variáveis, né? Você vai aprender no encontro de hoje, perdão, no encontro de hoje você vai aprender a fazer uma diferenciação aqui, a classificar esse tipo de observação, né? Eu não compro do jeito que você sugere, o meu sistema de fazer compra é diferente. Então, tem muitas observações que o cliente faz, né? Que o concorrente tem condições melhores. Eu já estou com muitas mudanças no momento, não invente mais alguma mudança agora, né? Agora, olha que interessante aqui, ó, o que tem por trás das objeções. É muito interessante a profundidade que a gente vai ver isso aqui hoje, né? Como você lida, como você reage com as objeções. Você tem conhecimento profundo, conhecimento específico para saber interpretá-las, para saber se há alguma coisa contigo ou com o processo mesmo, né? Ou não tem, eu vou te revelar tudo isso, tá bom? Então, durante o processo de objeções, olha as informações preciosas que eu tenho aqui, né? A gente foi estudar isso com profundidade e eu vou te colocar aqui algumas informações que são muito precisas. Olha lá, entenda que ela faz parte, a objeção faz parte do teu trabalho, é comum que você tenha, né? Então, olha o título lá em cima, objeções durante o processo de vendas, né? Depois vai vir uma revelação surpreendente aí. Agora, olha ali, segundo ponto, 65% das vendas ocorrem depois da terceira, quarta ou quinta objeção. Olha que coisa interessante isso. Isso quer dizer, então, que se ocorrer já na segunda, aí você já perde muito, né? 60% dos vendedores desistem após a primeira ou segunda objeção. Olha que interessante isso, porque que muita gente fala de resiliência e tal, tem que saber resistir, né? Tem que saber lidar com isso. É muito raro ocorrer uma venda sem nenhuma objeção. Isso é importante também, porque o cliente adora comprar, mas ele odeia que alguém fique forçando. Então, muitas vezes aparece uma objeção como uma forma de dizer assim, não me pressione, né? Mais de 80% dos negócios são fechados com pelo menos três objeções fortes. Eu não estou falando de uma objeção qualquer, não estou falando de uma objeção superficial, são objeções mais fortes. Então, essa pegada aqui é interessante porque objeção forte requer mais profundidade, requer uma interpretação diferenciada. Você tem que entender o que é esse tipo de objeção, né? 75% dos vendedores admitem não se preparar para enfrentar objeções. Olha que coisa louca isso. É um tema importante que impede o avanço do teu trabalho, mas 75% admite que não tem preparo. E o que você mais vai ter aqui é preparo para saber lidar, interpretar e avançar. Muito pelo contrário, você vai, ao longo da jornada conosco, né? A gente não vai falar de objeção só nesse encontro, vamos falar em vários outros também. Você vai aprender a ouvir, entender e até transformar essa objeção em empoderamento. Isso vai ser muito interessante, empoderamento para você e para o cliente. 78% dos vendedores admitem não receber treinamento para objeção. Isso aqui é muito sério, porque daí esses vendedores estão no campo de batalha, mas a empresa para quem eles trabalham, né, a retaguarda não os prepara para. E aí você vai ver que geralmente eles cometem muitos erros e muitas improvisações. É absurdo a quantidade de erros que aparece aqui. 98% das pessoas querem ser convencidas. Elas gostam de comprar, mas odeiam que alguém fique forçando a venda. E mais uma outra observação aqui: a primeira reação dos clientes realmente é emocional. Às vezes ela é emocional, ela é espiritual, por exemplo, né? Então, olha lá, o detalhe mais importante, eu acho que você não percebeu ainda. Como assim, Gilson? Está tudo claro aí sobre objeção? Tem um detalhe muito importante que você talvez não percebeu ainda.
eu quero que você olhe a tela, pense bem, reflita bem, você vai notar uma coisa muito interessante, né? Você vai notar que, ó, eu resumi aqui, ó, são objeções ao processo de vendas, são objeções, ó, durante o processo de vendas. Então, olha que interessante. Peraí, mas a gente vem falando aqui de outra coisa. A gente vem falando muito. Isso é uma surpresa agora que eu vou explicar aqui para você, né? Ó, são reações a tentativas de venda. Então, o proprietário da farmácia está tendo reações ao tirador de pedidos. Reações, é muito legal o que eu estou falando aqui agora. Ele está tendo reações àquela postura antiga do consultor, que hoje é consultor, mas antigamente era o vendedor, era o representante comercial que ia lá tirar pedido, pedido, e aí ele nem sempre estava a fim de fazer pedido, né? Hoje você nem domina mais a questão do pedido, né? O consultor de negócios hoje ele não tem esse momento como dono para tirar o pedido. O dono faz o pedido da maneira que ele quer, ele tem várias alternativas. Então, você chega na loja hoje com uma outra pegada. O teu trabalho, o trabalho do consultor é diferente, né? Então, é fácil entender ele quando ele faz essas observações todas de objeções ao processo de venda, ele está reagindo como no passado. Você já está entendendo que a tua pegada é sellout, que você vai ajudar o processo de venda dele, do dono da farmácia, né? Então é muito importante. Olha que revelação surpreendente já nos primeiros minutos do nosso encontro de hoje. Então agora é sellout, mas se ele está fazendo todas as objeções como se eu estivesse forçando venda, peraí, é importante que eu me dê conta disso, né? Então eu vou te explicar, ó, agora o seu foco é outro. Agora, se o sellout acontece, você estaria ajudando ele no processo de sellout e a sua venda é automática. Você percebeu como a gente tirou um desgaste absurdo, né? Quanto mais você entende sobre sellout, quanto mais você compreende o que fazer para que o sellout se manifeste, mais a sua venda é automática, mais a sua venda é tranquila. Então, presta atenção na revelação de ouro que eu vou fazer aqui agora. Olha lá que interessante, ó. Mas não é a sua venda para o varejo, né? Ele está reagindo, está com um monte de objeção, mas agora a gente não está falando da sua venda para o varejo, né? Esta era a postura do passado. Essa era a postura do vendedor das antigas. Por isso, você tem que prestar muita atenção no nível 1 do consultor, que eu falo muito sobre isso, falo sobre a mudança de mindset e tal, e olha que interessante, nós estamos falando agora que você precisa dominar bem esse tema do sellout para educar também, para explicar para o dono da farmácia. Olha, agora eu sou treinado para ajudar na tua venda. Olha que legal isso, né? Olha lá, ó, agora é a venda do varejo para consumidor. O sellout é a venda do varejo para o consumidor final. Você, consultor de negócio, é treinado para isso. Essa é a postura do presente e do futuro do consultor de negócios. Homem de Deus, mulher de Deus, que revelação interessante que nós estamos fazendo aqui. Ô Gilson, mas então muda muito, Gilson, muda tudo. Muda o jogo, a gente tem que encarar o jogo de outra maneira. Então, as objeções agora são diferentes, elas serão diferentes e eu garanto a você que elas serão mais amenas, porque é mais difícil até da pessoa fazer uma objeção quando você está ali assim, estou aqui pronto para te ajudar, estou aqui pronto para revolucionar, estou aqui pronto para fazer com que a tua mercadoria gire mais rápido, estou aqui pronto para fazer com que, com esse giro mais rápido, sellout acontecendo, você vai ter um resultado melhor, né? Você não vai estar super estocado. Então, a quantidade de objeções, as objeções serão diferentes, serão mais amenas e vai ser mais, elas estarão mais ao teu controle. É muito legal. Então, olha que interessante aqui, ó. O proprietário já entende o seu foco, que agora é sellout. Se ele não entende, ele vai continuar fazendo objeções a você, como se você estivesse lá para fazer pedido, né? Essa semana eu fiz uma publicação muito interessante aqui, ó. O papel do novo consultor de negócios. Olha que legal que eu vou ler ali, ó.
está 100% alinhado com a lógica dominante da prestação de serviços. Essa é uma matéria excepcional que roda o mundo sobre prestação de serviços, né? Então, o papel do novo consultor de negócio ele está 100% alinhado com a lógica dominante dos serviços, pela cocriação de valor agregado no PDV. Então, você cria, junto com o proprietário, valor agregado no PDV. O que eu quero dizer com isso? A loja não é sua, o sellout acontece na loja, a loja não é sua. Você está sendo treinado aqui por nós para fazer um trabalho de altíssimo nível, mas você precisa interagir com ele, você precisa fazer um trabalho integrado com ele. E se ele aceitar as tuas sugestões, as tuas orientações, aí vocês estão fazendo um processo criativo, vocês dois, que vai impactar no sellout e você nunca mais sai desse ambiente. Você conquistou o teu espaço e você não perde, né? Então, é ali na loja dele que o sellout acontece, a alta performance acontece, né? É ali que a prática acontece, é ali que a sua marca se consolida e o resultado se manifesta. Que material interessante esse aqui, né? Viva a formação e as contribuições do novo consultor de negócio. Então, você precisa orientar ele que agora a tua pegada sellout é diferente, né? Então, olha que legal aqui, ó, as objeções serão diferentes, agora você faz recomendações, você faz sugestões, ele pode acatar ou não, mas é claro que já é diferente, ele já não tem aquela retração assim, está querendo me empurrar mais mercadoria, está querendo bater as metas dele. Não, agora você está linkado, focado nos interesses do dono da farmácia. O sellout é a venda dele e você está sendo preparado para isso, né? Você precisa explicar essas vantagens para ele. Na hora que ele entender bem isso, ele te recebe melhor, ele vai ver você como um parceiro e ele não vai ter tantas objeções, né? Nós vamos ajudar você com ferramentas. Você tem os 10 temas, os 20 temas, os 30 temas que o dono da farmácia precisa conhecer e você tem que dominar para ajudar ele, né? Você tem o Steve aqui, você tem o Estou aqui, são treinamentos que a gente faz para você chegar no PDV e dar contribuições de alto nível. Então, tudo isso está dentro do nosso curso de formação do consultor de negócio. Então, é muito, muito interessante o que a gente está falando aqui, tá bom? Agora, muito especial esse material aqui que eu vou te mostrar agora. Entenda antes de se manifestar. Olha lá, primeiro, ouça bem, né? Qual é a natureza da objeção? Ela é uma objeção lógica, fundamentada, ou é uma objeção emocional e superficial? Olha que legal aqui, eu já estou começando a mostrar diferenças aqui, ó. Ela é lógica e fundamentada, quer dizer, o que seria isso? Já vou explicar já. Ou é emocional superficial, né? Então você precisa ouvir bem, precisa interpretar depois, ó, para ver como é que o cliente se manifesta, né? Quando a objeção é lógica e fundamentada, ele vai direto ao ponto, ele fala o que é realmente, é uma coisa que tem fundamentação. Depois eu vou falar mais sobre isso, né? Agora, se é uma objeção emocional superficial, ele pode não ser objetivo, né? A palavra objetivo vem de objeto. Ele pode ser até que por uma questão de educação e tal, pode ser até que ele não está gostando da tua postura, ele pode falar outra coisa. Então, é muito interessante a diferença entre esses dois temas aqui, eu vou te deixar um especialista nisso, tá bom? Então, olha aqui, tente encontrar a causa e não generalize, né? Qual é a verdadeira causa? Então, vamos explicar aqui. A verdadeira causa, né, quando é a objeção fundamentada, olha ali, ó, ele pode mencionar preço, prazo de entrega, prazo de pagamento, seja lá o que for, né? Mas aqui, se ele estiver falando isso, se ele estiver falando isso, você já vai entender já daqui a pouquinho quando isso é realmente, se ele está falando uma questão mais fundamentada, se ele está realmente falando sobre valor, sobre preço, pode ser isso ou pode não ser, né? Então, agora, na emocional ou superficial, ó, pode ser o seguinte, que ele não simpatiza com você, né? Na fundamentada, se ele falar isso, é porque é. E aí ele já conhece você e tal. Agora, se ele falar algo parecido, aqui, ó, se ele não simpatiza com você ou ainda não sente confiança em você, a conexão ainda não existe, mas ele não menciona a real causa, né? Por educação, ele menciona outra coisa, ele pode fazer até algum. Então, aqui você pode fazer algumas perguntas para descobrir, mas eu já vou te ajudar nisso já, já.
você vai saber se ela é fundamentada ou não, de acordo com o grau de evolução que você já está dentro do nosso curso, tá bem? Então, estude, planeje a resposta e aplique. Olha lá, ó, trabalhe a objeção usando argumento que foi estudado, já vou te explicar daqui a pouquinho, porque você não pode improvisar, você tem que estudar junto à empresa. Olha, eu estou recebendo essa observação, qual é a resposta mais adequada, né? Fique atento às reações do cliente quando você responder. Mas a primeira dica que eu estou dando aqui agora é fique atento às objeções para que você consiga ser assertivo. Mas você não pode tirar essas respostas da tua cabeça no improviso. Você precisa consultar a tua empresa diante dessa objeção, qual é a resposta mais adequada, né? Olha lá, se você, continuando a dúvida sobre a causa, continue fazendo a sua parte, continue investindo na evolução, e já vou te explicar isso melhor daqui a pouquinho, tá? Do relacionamento, frequência, sequência, confiança e vínculo. Ele está fazendo objeções que são meio emocionais, superficiais. Espera aí, mas eu nem tenho frequência de visitas, eu não tenho sequência do trabalho, eu não estou numa relação de confiança e vínculo com ele. Bom, aí provavelmente as objeções são mais relacionadas a você, mas ele vai, por uma questão de educação, ele vai mencionar outras coisas, tá bom? O seu alvo continua sendo o resultado, o sellout, né? Sellout aqui é sinônimo de resultado. Você quer aprimorar o trabalho. Você não está mais falando em venda tua para ele. Então, você quer aprimorar o trabalho, avançar no processo de sellout que vai trazer resultado. Então, presta atenção aqui, ó. Na medida em que a sua relação com ele progride, né? Aí o resultado melhora, aí o sellout se manifesta. Se no começo as objeções são lógicas e fundamentadas, você já está mais avançado, né? Se elas são emocionais ou superficiais, você vai se trabalhar frequência, sequência, confiança e vínculo, e daqui a pouco a relação entre vocês muda, né? Não faz sentido que ele se livre de você entendendo já o teu trabalho, as tuas contribuições e assim por diante, né? Então, preste muita atenção, porque nós estamos diante de um assunto muito interessante agora. Olha lá, o que fazer com a objeção? Não saia respondendo qualquer coisa. Um erro gravíssimo. Muitos improvisam. Isso é um erro de absurdo muito grave, né? Não saia respondendo qualquer coisa. Ela pode ser sobre você. A objeção do cliente pode ser sobre você, ela pode revelar que o teu relacionamento com ele ainda não está legal, então ele está inseguro. Ó, ele está inseguro sobre você, ele não te conhece direito, nem conhece o teu propósito. Ele pode pensar até que você quer vender os produtos para ele, como se fosse o vendedor das antigas, né? Então, por educação, ele fala outra coisa. Então, agora presta atenção no que eu vou te mostrar agora. 4 etapas, o que fazer com a objeção. Grave bem isso que é interessante. Primeiro, ouvir, né? Escuta ativa. É interessante a escuta ativa, prestar atenção. Segundo, interpretar a objeção. Elas são superficiais ou são fundamentadas, né? Primeiro, eu vou te explicar já o que são objeções superficiais. É muito interessante isso aqui. Tive que fazer muito estudo, muita pesquisa sobre isso, mas olha lá, durante o processo, tem um O a mais ali, durante o processo de evolução com os clientes, é comum encontrarmos o que chamamos de objeções de superfície ou superficiais. Elas são barreiras temporárias que o cliente levanta porque ainda não está completamente seguro ou precisa de mais informações para tomar uma decisão, para seguir em frente. Muito interessante isso aqui. Nosso papel como consultores, né, eu vou orientar você sobre isso, consultores, consultoras, é entender esse estágio do cliente e trabalhar para sermos mais assertivos, até descobrir a raiz do problema. Então, olha que interessante. O que mais podemos afirmar sobre objeções superficiais? Elas são superficiais, é como se fosse um pretexto para não seguir em frente, né? Elas podem ser temporárias, são algumas barreiras de resistência, não? Desvio de decisão, preocupações secundárias. Aqui tem várias características, né? Objeções do momento refletem insegurança do cliente. Você está no extremo oposto da objeção fundamentada. Eu já vou te explicar o que é uma objeção totalmente fundamentada.
Siga as instruções que eu vou te fazer, que eu estou te fazendo, até encontrar a objeção fundamentada, porque essa é a real. Essa é interessante. Siga prestando atenção no que eu vou te explicar, porque você vai conseguir, tá bom? Então, quando ele está com essas observações superficiais, olha que interessante, isso está lá no nosso resumo na estrutura do método do consultor, né? Frequência, sequência, confiança e vínculo. Bom, vínculo nem pensava. A tua relação começou com ele, às vezes está só no começo. Mal você tem frequência de visitas, você ainda nem atingiu sequência do trabalho. A sequência do trabalho é quando ele começa a ter vantagem, você começa a orientar ele, aí ele começa a aumentar o processo de venda, ele está se sentindo mais seguro, né? Então, essa sequência é muito importante. Se ela não existe, olha que legal que eu estou te explicando aqui. Se essa sequência não existe, se você não está nesse estágio, ó, percebe a importância do método? Se isso não existe, é muito provável que o cliente vai fazer objeções superficiais. E aí por isso que é muito interessante você entender o estágio em que você está. Porque senão você sai respondendo qualquer coisa e aí a confusão vai ser muito grande, né? Ô, Gilson, o que seriam as objeções fundamentadas? Olha que legal isso. Quando o relacionamento entre o consultor e o cliente atinge o nível de vínculo forte, frequência, sequência, confiança e vínculo. Está vendo lá? A dinâmica muda significativamente. As objeções se tornam mais raras e, quando ocorrem, são genuínas e sinceras, refletindo uma relação de confiança, uma relação de transparência. Muito legal isso. Esse nível de relacionamento é altamente benéfico para ambas as partes, permitindo um trabalho mais eficiente e resultados extraordinários. O que mais a gente pode afirmar sobre objeções fundamentadas, Gilson Coelho de Deus? Olha lá, são objeções com substância, né? Substantivas. São fundamentadas, direto ao ponto, essenciais. Está vendo aqui? Ó, profundidade, a raiz do problema, né? Objeções sólidas. Olha, são várias características, nomes diferentes que eu posso dar. Legítimas, né? São objeções relevantes, elas terão impacto no resultado, no sellout, porque elas vão direto ao ponto. E são objeções de base, de fundamentos. Mas aqui você está bem. Nesse estágio, você já passou frequência, sequência, você já está numa relação de confiança e vínculo. Meu Deus, aí nesse momento aqui, aí você arrebenta. Quando você consegue interpretar bem para saber se é objeções superficiais ou fundamentadas, aí você segue em frente, né? Então aqui você já entendeu em que estágio que você está, né? E em que estágio você está? O que que você ainda precisa incrementar nessa relação? Olha, eu já passei por frequência, sequência, eu já tenho uma relação de confiança com ele, com ela, né? Mas ainda não tem aquele vínculo forte que ele me chama, me pergunta para ajudar a tomar as decisões e tal, mas você já sabe como é que está. Então, quando você está já nesse estágio mais avançado, aí você está bem. Aí a maioria das objeções que vão surgir serão objeções fundamentadas. Olha que legal isso. Aí você já sabe que ele não tem mais dúvida em relação à tua sinceridade, ao teu propósito, ao que você veio fazer ali. Ele já sabe que você está ajudando ele no sellout de alta performance, né? Então, aí, nesse caso, você vai anotar bem e consultar a empresa, né? Treinar bem a resposta da empresa para poder ser absolutamente assertivo. Olha que legal isso. Passe confiança, passe verdade, passe o que você tem de melhor, o que você entendeu, né? Honre toda a tua história com ele, honre também as orientações que a tua empresa te deu, porque a empresa ajudou a consensar com você uma resposta séria, honesta, sobre as principais objeções. É muito legal isso, né? O Gilson está aí, quando atinge esse nível 4, aí você vai começar a ouvir, olha lá, você vai continuar, né? É como se fosse, você vai continuar a ouvir de novo algumas objeções, mas olha, é outro tipo de objeção. Lembra que eu falei? Agora, como você já está num outro nível, você vai rodar essa roda de novo aí. Você vai rodar o PDCA, como a gente fala, né? PDCA, planeja, desenvolve, controla e age. Você vai começar tudo de novo, você vai ouvir, mas agora são
a maioria serão objeções fundamentadas, né? Olha lá, o que é objeção fundamentada? Você já está num outro nível, né? Você vai ouvir objeções mais fundamentadas e aí você vai interpretar, aqui também já é diferente, você vai interpretar como Gilson, o progresso aqui vai ser mais rápido, né? Olha lá, o resultado é sellout de alta performance e assim por diante. E aí cada vez mais, aí o nível 7 aqui vai ser, você já está lá em cima, e meu Deus, e você vai estar sempre girando isso aqui, sempre crescendo em alto nível. Agora, olha que especial aqui, ó. Você entendeu bem? É muito. Essa estrutura do método, ela é muito especial, porque hoje a gente está falando aqui que se você caprichar aqui, ó, é que quanto mais você melhora aqui no relacionamento, né? A gente acabou de ver que muda inclusive as objeções, muda tudo, né? Ó, é que daí quanto mais você avança aqui, mais você conhece sobre o produto, o mercado, sobre o cliente, das necessidades dele, a preferência dele, tudo muda. Tudo muda. E esses dois pilares são absolutamente essenciais. É importante resgatar isso na estrutura do método, né? Qual é o presente que eu tenho hoje para você? O presente que eu tenho para, se você se inscrever aqui, é o seguinte, ó, as objeções mudaram muito. As objeções mudaram significativamente e agora elas são mais sobre sellout, mas como no sellout você está ajudando ele, ajudando o cliente em alto nível, né? Então não é mais aquela objeção ao vendedor das antigas, mas quanto mais você se aprimora conosco aqui no consultor de negócios, mais você avança com qualidade, com determinação, construindo uma carreira diferenciada como você sempre sonhou. E olha que interessante, o que você está aprendendo aqui é de altíssimo nível, e isso faz com que você se distancie muito da vala comum do mercado. Então, só para encerrar, eu quero te dizer que o nosso curso do consultor de negócio, você pesquise, se informe no grupo, você já pode adquirir o curso e o curso está muito, muito interessante. Muito obrigado, a gente se vê mais adiante, na próxima Quinta do Consultor. Muito obrigado.